segundo subtópico. O segundo Oi, gente, a paz do Senhor, me chamo Gabriela e hoje nós vamos falar a respeito da aula 5, que tem como tema a aceitação e a valorização de Deus. Tá? Antes de tudo, é importante a gente falar da importância dessa aula, né? Porque, na verdade, toda pessoa, todos os cristãos sempre vão passar por um momento de frustração. E são nesses momentos que a gente vai vir aquela dúvida, né? Que aquela dúvida vai bater a porta e vai perguntar: será que eu realmente sou amado? Será que Deus ele me ama, apesar de todas as coisas ruins que eu fiz? Ou até mesmo, será que Deus ama o meu irmão, que já pecou demais? Então não é diferente com as crianças, né? Elas, especialmente nessa fase que elas estão formando o caráter delas, sempre vai vir a dúvida: será que eu sou amada? Será que Deus me ama? Será que eu sou valorizada no reino? Então, essa é a importância dessa aula. É importante você, professor, você, papai e mamãe, ter isso em mente no que você vai passar para as crianças, para que elas tenham a certeza de que sim, que elas são amadas, aceitas e valorizadas por Deus. Primeiro tópico é: eu sou aceito? Então, o material da aula de hoje traz a história de Paulo, que todo mundo conhece, né? Mas se você não conhece, dá uma olhadinha em Atos dos Apóstolos, que conta lá a história do nosso amado irmão Paulo e as seguintes cartas que ele escreve. Mas enfim, esse material traz a história de Paulo porque Paulo perseguia a igreja, né? Como ele dizia, ele era irrepreensível ali com os mestres da lei, porque ele cumpria a lei. Mas ele perseguia todos os irmãos que acreditavam que Jesus era de fato o Messias. E aí, indo para Damasco, Jesus teve um encontro com Paulo, surpreendeu e o constrangeu em amor e em glória. E acabou que Paulo se tornou o apóstolo Paulo, plantador de igrejas para aquela época, para aquela região. Enfim, foi muito usado por Deus e era apaixonado pelo Espírito Santo. Ele é um ótimo exemplo para a gente ensinar para as nossas crianças o porquê que elas são sim amadas e valorizadas, independente das obras dela, né? Porque Paulo foi um homem que não só perseguia, mas matava os cristãos. E mesmo assim o Senhor o constrangeu em amor e se revelou a ele de uma forma sobrenatural. Outra história que o material não traz, mas eu amo muito, é a história da mulher adúltera, que foi pega em adultério. E os mestres da lei, os fariseus, lançaram aquela mulher aos pés de Jesus e disseram: e aí, o que você vai fazer com essa mulher? Ela foi pega pecando, é pra ela morrer, a lei fala pra ela morrer. E Jesus vai com toda tranquilidade, calma e amor, diz: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí foi saindo um por um da cena. Então ele olhou pra ela e disse: minha filha, onde é que estão os seus acusadores? E ela disse: eles não estão mais aqui. E ele olha pra ela e fala: vá e não peques mais. Que nos leva ao nosso segundo ponto, que diz: agora que eu sou aceito, posso fazer tudo o que eu quiser? Aí que entra a graça, porque na verdade a graça não é uma desculpa. A gente deve sempre passar isso para os nossos pequenos, que a graça não é uma desculpa pra gente pecar. Ai, porque Deus me aceita, porque Deus me ama, eu posso fazer o que eu quiser. Que ele sempre vai estar ali. De fato, ele vai sempre estar ali. Mas na verdade a graça nos constrange a não pecarmos mais. Romanos 6, Paulo fala: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder do glorioso Pai, assim também nós vivemos uma vida nova. Então, voluntário, pai e mãe, instrua os seus filhos, instrua os seus alunos a viverem uma vida nova. Que, na verdade, a graça, ela é o amor de Deus nos chamando para sermos livres, que é isso que elas são, livres e amadas. Então, é importante a gente lembrar que
Deus, ele é um Deus íntimo e pessoal. Ele não é um Deus que tá lá no céu, né, que a gente costuma ensinar, papai do céu. Não, ele é um Deus de perto. Tem um verso que eu gosto muito, que é Efésios 4:30, que Paulo fala: não entristeçam o Espírito Santo. Então, como é que eu sei se o que eu vou fazer vai agradar ou não? É só lembrar que ele é uma pessoa de verdade. E eu gosto muito de um exemplo que eu sempre falo pra eles, que é: se eu tenho uma melhor amiga, seja ela a mamãe, a vovó ou uma amiga desde criança, eu vou fazer e eu amo essa amiga, eu vou fazer de tudo pra que ela não fique triste. Eu vou fazer de tudo pra que ela se sinta amada. E assim também é o Espírito Santo. Ele é um presente do Senhor, ele é um presente de Deus pra nós. Então, se a gente conhecer ele em um relacionamento, a gente vai saber o que fazer e o que não fazer pra deixar ele feliz ou triste. E o terceiro tópico é: eu sou valorizado? Então, a gente vai dar esse tópico pra eles trazendo 3 verdades escritas na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade que nós devemos ouvir, não as palavras do mundo ou das outras pessoas, mas a palavra de Deus. E o primeiro subtópico é: você é a imagem de Deus, lá em Gênesis 1:27, onde Deus fala: assim Deus criou os seres humanos, ele criou os parecidos com Deus, ele os criou, homem e mulher. Ele diz: façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. Então sim, você é a imagem de Deus. Passe isso, entenda você e passe isso para as crianças, que elas são a imagem de Deus, elas são aceitas por Deus porque elas são feitas parecidas à imagem dele. O segundo subtópico é: Deus lhe criou. Salmos 139:13 diz: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Então, Deus lhe criou. Lembre as crianças que elas foram criadas por Deus e para Deus. Não para homem nenhum, não para fazer nada além de conhecer o Senhor. E o terceiro e último, mas não menos importante, é: Deus deu tudo por você. Lá em 1 João 4:9 diz: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que nós pudéssemos ter vida por meio dele. Então sim, elas são amadas, valorizadas e aceitas, porque Deus as criou, ele as fez à imagem e semelhança dele, e quando nós somos roubados disso pelo pecado, ele enviou o seu filho para que elas hoje pudessem ter vida com ele. E é isso. Eu oro para que você tenha uma aula abençoada, para que os seus filhos e os seus alunos entendam essa verdade sobre eles. Não se esqueça de orar e declarar essas verdades sobre a vida de cada um deles. Paz do Senhor e até a próxima!